Boa noite, olá, eu sou a Terezinha, professora da Universidade Federal de Viçosa, faço parte do Departamento de Educação e atuo na área de didática e metodologia de ensino. Eu recebo com muita alegria você, estudante, professor, saúdo o professor hoje, parabéns professores, professoras pelo nosso dia, né? Temos um papel tão importante na sociedade e hoje não é dia apenas de comemorar, é dia também de refletir, né, sobre o nosso papel, sobre o lugar que ocupamos na sociedade, sobre os desafios postos, né, que são dados para nós, as condições de trabalho, a carreira docente, da docência, e principalmente nesse momento que estamos vivendo de pandemia, né, estamos, assim, nos debruçando, né, nos reinventando, e esse espaço aqui representa um espaço de reinvenção, né, um espaço de redenção que está acontecendo assim com muitos professores. Então, nós não poderíamos deixar de começar essa live, essa segunda live do nosso evento, primeira ciranda de lives do GEPSENA, cujo título é Infâncias, Crianças, Educação e Contemporaneidade, né? Por que de tudo isso? Eis a questão. Essa é uma questão mobilizadora do nosso evento e estamos hoje no segundo dia de live. O grupo GEPSENA é um grupo de estudo, pesquisa, infância, criança em cena. Ele tem o objetivo de estudar, investigar as diferentes abordagens, né, que essa temática leva. E esse grupo foi criado em 2018 por mim e por um grupo de estudantes, né, da universidade, professores também, da rede particular, da rede pública. É um grupo que está aberto para receber outros participantes também, e fica o convite para aqueles que estão nos ouvindo e nos interessa, né, por essa temática. Nós reunimos, né, estudantes, professores, pesquisadores e demais interessados em estudar a temática da infância das crianças, né, e da criança. Sintam-se convidados a participar. Do ponto de vista do funcionamento, esse grupo, ele acontece, a gente faz as reuniões mensais, geralmente elas duram 2 horas, e acontece no Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa, especificamente na sala 318, né? Esses horários, eles são adaptados de acordo com a disponibilidade dos estudantes, então, nós vamos ajustando os horários a cada semestre, né? Mas esse ano, diante da pandemia, nós, como todos, né, ficamos diante de um impasse e colocamos várias questões, né? E algumas questões não tínhamos resposta. O que fazer? Né, o que fazer agora, né, diante da pandemia, desse contexto? Por um longo período, uns 4 meses, ficamos sem resposta para nossas perguntas, né? Tínhamos perguntas, né? E ficamos sem respostas. O que fazer diante da pandemia, desse contexto? E com o passar do tempo e também com o início do período remoto de ensino, né? Aqui na universidade, nós começamos a vermos a possibilidade de encontrarmos na modalidade remota. E aí o grupo se reinventou, o grupo se ressignificou, e a ideia foi, então, abrir esse canal, né, ter um grupo, né, o GEPSENA Virtual, que é esse canal que nós estamos inaugurando a partir desse evento, da primeira ciranda de live. Né? Então, nós temos um intuito aqui, né, nós estamos inaugurando esse espaço com esse objetivo, né, de dar continuidade aos nossos encontros, os nossos estudos, e vimos também que é uma oportunidade de nós abrirmos, né, sair da caixinha e encontrar aí, né, a partir desse diálogo com outros professores, com outros estudantes, com outros pesquisadores que se interessam pela temática da criança e da infância, nas suas diferentes abordagens, pelo viés da filosofia, pelo viés da história, pelo viés das ciências sociais, pelo viés da antropologia, né? Então, nós estamos fazendo essas ressignificações,
né, na tentativa de... Eu acho que está acontecendo algum problema técnico, vamos esperar uma resposta. Nós temos uma integrante do grupo que está comunicando conosco, e ela está nos avisando que a live terminou, tá? Vamos ver o que aconteceu, pedimos um pouquinho de paciência, tá? Eu não sei se foi o problema técnico da estudante que está acompanhando, que está coordenando o evento. Eu dei essa pausa porque eu recebi uma mensagem que parece que a live tinha terminado, mas para nós aqui a live está funcionando tranquilo, né, Mariane? Para você também aí, né? Para nós aqui tá bem tranquilo. Eu não sei, nós estamos recebendo um comunicado da coordenação do evento, de um estudante que está coordenando para nós. Vamos esperar um minutinho para ter certeza se estamos realmente no ar. Podemos continuar? Júlia, podemos continuar? Você que está coordenando aí o chat para nós, tá ok? Foi só problema seu, então? Tá, então, ok? Podemos continuar? Ok, então, pedimos desculpa, mas essas coisas acontecem, né? Faz parte né, desse ambiente virtual. Nós estamos com uma assistente técnica, é uma integrante do grupo, a Júlia, e ela nos deu esse retorno, mas está tudo bem, né? A gente tá no ar, então, ótimo. Como eu estava falando, o grupo se reinventou, né, nesse contexto nesse contexto da pandemia, no sentido de continuarmos nossos estudos, nossas pesquisas, e vimos também esse contexto da pandemia como uma oportunidade de abrir, né, o diálogo aí para conversa, nessa perspectiva virtual, e também porque é um espaço para nós conhecermos, dialogarmos e estarmos mais perto, né, ainda que seja virtualmente, com um número de estudantes, de professores, daqueles que já estavam conosco na modalidade presencial. Né? Então, a ideia foi essa, então, de ressignificar nessa perspectiva virtual. Né? É claro que chegar a essa resposta, né, a essa convicção, a essa certeza, demorou meses, né? E aí, mais uma vez, o ensino remoto nos incentivou, né, foi um estímulo muito grande, e as reflexões mesmo, né? Nós não poderíamos deixar 2020 passar, né, sem o grupo ter a oportunidade de continuar os seus trabalhos, tá? Então, nós ativamos a página do Facebook, né, e ativamos também a página do Instagram, estamos com página do Instagram e no Facebook, convido vocês a conhecerem, a participarem, né, fazer comentários, e no sentido de promovermos esse momento de diálogo com estudantes, com professores que se interessam pela temática da criança e pela infância. Então, esse é o objetivo. E para inaugurar, né, nosso canal, nós resolvemos, então, partilhar nossas pesquisas concluídas, nossas pesquisas em andamento, né, e para inaugurar esse momento, esse canal, e também
né, estar mais perto de você, estudante, você professora, nesse momento de distanciamento social. Então, como eu disse ontem, né, espero que né, os professores, estudantes estejam conosco novamente, mas sempre é bom repetir que nossa primeira ciranda de live, a ideia é compartilhar, né, nossas pesquisas com as integrantes do grupo e também com outros estudantes do curso de pedagogia e estudantes que eu oriento aqui na universidade. E nessa primeira ciranda de live, ela acontecerá, né, agora está acontecendo no mês de outubro, continuará em novembro e em dezembro. E os temas abordados são diversos. Ontem, nós falamos sobre a questão do assistencialismo e educação. Hoje, a ideia é falar um pouco sobre a questão das brincadeiras infantis e a influência das mídias digitais. Amanhã falaremos sobre a questão da infância e linguagem. Depois, falaremos sobre as políticas de atendimento, né, na educação infantil e a relação entre o público e o privado. Posteriormente, né, falaremos sobre ludicidade e pesquisa. E, por fim, na nossa última live, falaremos sobre a questão de contação de história e a educação de criança. Então, todos esses momentos, eles envolvem as estudantes de pedagogia, né, são pesquisas que elas estão desenvolvendo e que, de certa forma, ela tem vista responder à pergunta mobilizadora do nosso evento, que é: por que infâncias, criança, educação e contemporaneidade? Todas essas pesquisas, elas têm, né, esse intuito, e sabemos que, com certeza, essa primeira ciranda de lives, ela não será suficiente para responder essa pergunta. É uma pergunta muito fértil, né, que o evento, né, ele não consegue responder, mas entendemos que, do ponto de vista da pergunta, esse momento é um momento que podemos caracterizar como um ponto de partida, né, para o início de uma conversa e também para desenvolver essa pergunta e começarmos, então, né, o diálogo, né, por isso fundamos esse canal, um canal de professor, um canal de estudante, um canal de pesquisador interessado por esse tema, e a ideia é estabelecer esse diálogo, né. E esse evento também é uma maneira que nós encontramos por isso nós abrimos, né, esse canal na semana do professor, na semana da criança, porque é um símbolo, né, sabemos que esse é um momento histórico, não poderíamos deixar fazer essa abertura, né, em outra data, essa data tão significativa. É primavera, né, outro motivo também, né, estamos na primavera, né, então esses são os motivos. E eu gostaria de ressaltar, né, o dia 12 de outubro, dia da criança, é uma data bem pertinente e está muito vinculada ao nosso tema, em relação ao dia 12 da criança. Como eu disse, hoje não é apenas o dia de comemorar o dia do professor, mas refletir, assim como o dia 12 de outubro não é apenas um dia de comemoração da criança, mas é um dia de nós refletirmos sobre esse dia da criança. E nós sabemos que o dia da criança, ele é instituído, né, pelo presidente Washington Luiz, né, em 1927, no dia 10 de dezembro de 1927, onde ele estabelece, oficializa a primeira legislação de proteção à criança e ao adolescente, o Código de Menores, né? E, na ocasião, um ano antes, em 1926, circulou no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, o caso da criança, né, de 12 anos, o Bernardino, o engraxate de 12 anos, que foi, ele estava fazendo o trabalho dele, e ele foi insultado, né, ao reagir, ele joga tinta, né, no cliente dele, e ele é condenado a 4 semanas de prisão. Ele fica preso, e na prisão ele é totalmente violentado pelos outros presos, sai de lá e vai por uma casa da misericórdia, que nessa época existia no Rio de Janeiro, e sai totalmente em estado, assim, de calamidade. Então, esse fato, ele circula, né, ali na sociedade carioca,
e chega, né, e chega até ali as altas, né, rodadas ali do Congresso, e também no Palácio do Catete, né, até então sede do governo, né, e esse motivo, esse fato que acontece do Bernardino, ele é um dos fatores que influencia, né, nesse código aí de proteção à criança e o adolescente, né, é a minoridade penal, né, que estabelece aí que a partir dos 18 anos que a criança, o adolescente, ele começa né, a, 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 a ter a ter condições de responder, né, pelos seus atos, né. E claro que esse código de menores, né, por outros períodos, ele sofre modificações, sofre alterações, mas em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que esses direitos à proteção da criança e do adolescente, eles são ampliados, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, ele vem trazer aí uma grande contribuição em relação à proteção da criança e do adolescente, né? Em 2020, nós estamos comemorando os 30 anos do ECA, né? Já passaram aí 30 anos aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fica a pergunta, né? É a questão dos direitos da criança. Então, comemorar o Dia da Criança é também resgatar os direitos humanos e os direitos da criança. Não há como falar de criança, falar de infância, sem passarmos por essas pautas, né? Essas pautas que dizem respeito às questões dos direitos humanos, as questões ontológicas também. Um outro assunto também que perpassa, que faz conexão com o tema das infâncias, da criança, é a questão do papel da mulher, né? Sabemos que desde a década de 1970, o movimento das mulheres, o movimento feminista, o movimento das mulheres trabalhadoras, eles foram decisivos e determinantes pela conquista dessas mulheres em ter um espaço público, né, para deixar seus filhos, né? Essas mulheres lutam não só pela creche, como a questão do andádiva, como a questão de caridade, mas elas lutam por um direito de creche que realmente não seja apenas um lugar de ficar, um depósito, mas seja um lugar de produção da cultura infantil. Então, esse movimento das mulheres, desde a década de 70, elas já vêm construindo, né, essa composição aí de um modelo de creche que supere a questão assistencial e que supere esse espaço como um simples lugar, né, de deixar a criança, né? Então, esses pontos eles são fundamentais porque eles fazem conexão com o tema da infância e com o tema da criança. Né? Então, falar de criança, falar de infância é também fazer relação, fazer conexão com os movimentos sociais, né, fazer relação com a questão dos direitos humanos e com os direitos da criança. Nossa conversa de hoje, eu acho que a Mariane caiu, a nossa convidada, acho que ela, deixa eu ver, acho que ela está voltando aí. Ela deve ter, acho que ela perdeu a conexão, deixa eu ver se ela mandou alguma mensagem aqui para mim. Eu não estou te vendo, Mariane. Ela falou que está no estúdio aqui, mas eu não estou. Tá, acho que eu preciso fazer isso aqui. Ok. Caiu a conexão, hein, Mariane? Sim, caiu a conexão. Foi? Os problemas, né, da tecnologia. São um problema da tecnologia, mas que bom que você voltou. Sim. E, dando continuidade, nossa conversa, né, de uma certa forma, já apresentei a Mariane, né, Mariane? Nossa conversa de hoje é sobre, então, a questão das brincadeiras infantis e a influência das mídias digitais. Né, nossa uma ex-aluna,
né, do curso de Pedagogia, a Mariane, né, ela partilhará conosco a pesquisa realizada no trabalho de conclusão de curso, foi orientado por mim, tá? E eu peço a Mariane para se apresentar, né, para falar um pouco sobre quem é a Mariane, falar um pouco do seu trabalho, e daí a gente parte para as perguntas, e é isso, Mariane, com você a palavra. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer pelo convite, por essa oportunidade de discutir essa temática tão importante e tão recorrente agora no nosso cotidiano. A gente está cada vez mais imerso em meio às tecnologias. Então, por que não discutir sobre isso? E antes de dar início às discussões a respeito do tema que eu desenvolvi no meu trabalho de conclusão de curso, gostaria de parabenizar todos os professores, desejando um feliz dia dos professores a todos nós que já nos formamos, a nós que estamos em processo de constante formação, aqueles que optam escolher cursos de formação de professores. Nós sabemos que é um grande desafio, que é um trabalho que requer muita dedicação, muita paciência, muita fé para poder trilhar os nossos caminhos e desenvolver o trabalho docente. Então, primeiramente falando um pouco sobre mim, eu me formei em Pedagogia pela UFV em janeiro desse ano, e durante o curso eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos como o PIBID, eu fui monitora de inclusão digital do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, o NEAD. Eu participei de um projeto de extensão na Ludotec em que a gente discutia as possibilidades da ludicidade para o desenvolvimento das práticas docentes e para a educação. E, além disso, eu também fiz os estágios obrigatórios, sempre buscando voltar a minha formação para as brincadeiras, para temáticas das crianças, da ludicidade, sempre voltando a formação a esse contexto. E no início desse ano, de fevereiro a junho, eu trabalhei em uma creche filantrópica aqui de Viçosa, então pude estar em contato mais uma vez com esse público, com essa temática que eu pesquiso, né, a respeito das brincadeiras e das tecnologias digitais. Para começar a escrever esse tema, sempre eu tive essa inquietação a respeito de como as brincadeiras elas eram importantes para o processo educativo e principalmente a respeito das tecnologias. Eu sempre me interessei muito por isso. Como eu já disse, ao longo da formação, eu busquei voltar o meu curso para isso, pegando as disciplinas optativas, participando de eventos, de cursos de capacitação e de complementação a respeito disso. E um fato que me chamou muita atenção foi na escola que eu participei, o PIBID, que foi onde eu tive o primeiro contato com a sala de aula, onde eu não estava lá mais como estudante, eu estava como estagiária, eu já ocupava uma posição de educadora ali dentro da sala, então eu tinha um olhar diferente, eu conseguia fazer observações a respeito do modo de brincar daquelas crianças, da forma como elas interagiam. E essa escola foi muito marcante para mim, não só por ter sido o primeiro contato que eu tive, mas também por ser um espaço que não tinha tanto espaço físico para o desenvolvimento das brincadeiras das crianças. O recreio era muito tumultuado, porque eram muitas turmas muito numerosas, um espaço muito reduzido. E eu via que as crianças elas tinham essa necessidade de brincar, mas elas não sabiam muito bem como. Durante o PIBID, a gente teve que desenvolver um projeto para resgatar algumas brincadeiras com essas crianças para que elas pudessem aproveitar aquele tempo que elas tinham, né, para desenvolver essa ludicidade, essa brincadeira. E as crianças sempre relatavam que elas gostavam muito de brincar com celular, no videogame, jogos de computador, ficar assistindo televisão, entre outras coisas, em vez de brincar ao ar livre, como, por exemplo, coisas que eu realizava quando eu vinha passar as férias na casa dos meus avós aqui. E um dos meninos até me falou uma vez, tia, que na escola podia ter um videogame para a gente brincar na hora do recreio. Eu via que essas crianças, em suas produções, tanto escritas quanto de desenhos, elas sempre retratavam personagens que elas viam através das mídias, através dos jogos, através do celular, até mesmo nos personagens das brincadeiras de fase de conta dela, elas acabavam incluindo isso, né? Principalmente canais de YouTube que eram específicos para as crianças, elas sempre estavam muito atentas a isso. E nas outras escolas também que eu passei ao longo dos estágios, eu consegui perceber isso. As narrativas das crianças eram muito recheadas dessas temáticas que eram veiculadas através da internet, principalmente. E uma outra coisa que me motivou a pesquisar sobre esse tema foi fazendo uma comparação das brincadeiras da minha época, das brincadeiras da época dos meus pais, dos meus avós, das histórias que eu ouvia deles, para as brincadeiras dos meus primos mais novos.
a minha família, eu tenho bastante primos mais novos, eu comecei a observar e eu vi que tinha uma diferença muito grande. Claro que é diferente por conta da idade, diferente por conta do tempo, mas eu vi que a discrepância das brincadeiras deles para as brincadeiras que eu realizava quando eu estava mais ou menos na mesma faixa etária eram muito diferentes. A deles já tinha muito mais a presença da tecnologia, muito mais o interesse por esses aparatos tecnológicos digitais mesmo. E além disso, em determinado momento do curso, eu fiz a disciplina de Edu 94, Infância, Lúdica e Educação, que foi ministrada pela professora Terezinha, e nela a gente discutia a respeito do lúdico, da infância, da educação, a importância da ludicidade, a importância das brincadeiras para o desenvolvimento infantil. E um dos textos que a gente teve contato na disciplina foi um texto de Bruger, Brinquedo e Cultura, em que ele falava sobre a televisão, que ela tinha transformado a vida e a cultura das crianças. As referências que as crianças tinham estavam se modificando por conta da televisão. E ele falava que essas tecnologias, essa televisão, ela estava influenciando particularmente a cultura lúdica. Então, a partir disso, eu falei, olha, não é uma observação só minha, não é uma inquietação pessoal, é algo que outros autores, que outros grandes nomes a respeito da educação e principalmente das brincadeiras estão se preocupando em discutir. Então, a partir da leitura desse texto, eu já fui conversar com a professora para começar a desenvolver alguma coisa nesse sentido. A gente não tinha, a princípio, um tema muito bem delimitado, a gente chega com as ideias e a partir das discussões, dos encontros, a gente vai chegando melhor nesse tema. E partindo disso, o processo de escrita do TCC é diferente do que eu via muitos relatos das pessoas falando como um trabalho um pouco muito cansativo, que delimitava um esforço muito grande. Eu senti que, claro, a gente tem que ter o empenho, tem que ter o esforço, mas como era uma temática que eu me interessava muito, o meu processo de produção do TCC foi muito prazeroso, foi muito suave, foi tranquilo desenvolver, porque eu tinha interesse em ler aqueles livros, eu tinha interesse em buscar mais temáticas, em buscar mais fontes, mais autores para o desenvolvimento do trabalho, né? E isso sempre me atraiu, tanto que até hoje eu ainda busco estar aprimorando essa temática, fazendo outros cursos e outras atividades para poder melhorar as minhas percepções a respeito disso. E como objetivo, então, depois da gente definir a temática do trabalho, a gente definiu que o objetivo geral seria compreender em que medida e de que modo era possível afirmar que as tecnologias e as mídias digitais estavam influenciando as brincadeiras das crianças. E delimitamos também 2 objetivos específicos. O primeiro, que era entender e identificar como aconteciam as brincadeiras nas diferentes culturas familiares, porque a gente já partiu do entendimento que a gente trata de infância como uma definição plural, um conceito que não há uma infância só, são infâncias, e não há uma cultura só, há várias culturas de acordo com o contexto. E o segundo, de compreender a influência da tecnologia na contemporaneidade, afunilando mais para a temática principal do trabalho. E com a definição dos objetivos, a gente deu início, então, ao nosso trabalho, porque a gente fez uma pesquisa de cunho qualitativo, que a gente buscava esses dados mais descritivos a respeito da temática. A gente se pautou na coleta de dados através do estudo bibliográfico, em que a gente levantou várias obras, livros, artigos e diversos documentos a respeito do tema principal do trabalho. E a partir desse levantamento desses materiais, dessas referências bibliográficas, a gente realizou as leituras, a gente lia, a gente relia os textos, eu resgatei alguns textos que eu tinha lido durante o processo de formação de outras disciplinas, de outros professores também, sempre para buscar enriquecer mais a temática e buscando novos desdobramentos. Então, a partir disso, a gente fez fichamentos, resumos, a gente foi organizando e agrupando esses temas por temáticas até chegar à escrita final do nosso trabalho. E sempre buscando relacionar o que a gente via na parte teórica com as minhas experiências, com as minhas observações, com as reflexões que eu tinha a partir das minhas lembranças, a partir das minhas experiências mesmo em sala de aula, no desenvolvimento dos projetos e dos estágios. E durante esse levantamento a gente elencou alguns autores como eixo para o desenvolvimento da temática, a respeito de infância e sobre a história dessa infância. A gente utilizou a obra História Social da Criança e da Família, de Philippe Herrier, que é uma obra excelente para a gente entender a infância. Eu acho que é primordial para todos os educadores que eles façam leitura dessa obra para poder entender como que o conhecimento de infância que a gente tem hoje foi se modificando, como que foi esse processo de construção. E através também de outros textos, a gente conseguiu entender os conceitos mais relacionados a brincadeiras, à cultura lúdica, principalmente os textos de Bruger,
A gente leu 3 obras dele, primordiais. Claro que tem outros autores em meio a isso, mas esses autores que eu estou citando são os autores centrais, que deram o eixo mesmo ao desenvolvimento do trabalho, também como a Chizuko Kishimoto, que também fala muito sobre o brincar. E para tratar mais da questão das tecnologias e da contemporaneidade, da infância que se tem hoje, a gente recorreu a Adriana Friedman, a Paulo Giraldelli, Iracema Munarim e a Gilca Girardello, que todos eles vão tratar muito a respeito da contemporaneidade, dessa influência das tecnologias. E alguns conceitos são importância para o desenvolvimento desse tema, dados para a relação que a criança tem, tanto com o objeto, quanto com outra criança, com os adultos, com a sua própria imaginação. Vai ser o meio que a criança vai interagir e se apropriar da cultura que ela está presente. E o conceito de jogo também, que é muito importante para a gente poder diferenciar o que são os jogos das brincadeiras. Então, o jogo seriam aquelas atividades lúdicas que têm regras pré-estabelecidas, que elas vão ter significações que já são de conhecimento prévio dos outros. E a cultura lúdica, que é aquilo que vai permear todas as brincadeiras. Ela é derivada da cultura geral e ela vai falar sobre os esquemas, vai ser esse conjunto de procedimentos que tornam as brincadeiras possíveis. Elas vão ajudar no desenvolvimento dessas brincadeiras. E alguns outros conceitos mais relacionados à contemporaneidade, como o conceito de tecnologias digitais, que, de acordo com Martins, são aqueles recursos digitais ou todos os artefatos que eles vão gerar informação ou a comunicação. E como exemplo disso, a gente pode citar o celular, o computador, os videogames, os tablets, entre tantos outros que nos permitem esse acesso. E das tecnologias digitais também tem as mídias digitais, que são essas mídias que vão permitir as interações através desses aparatos tecnológicos digitais. E principalmente através da internet que a gente vê a maior presença dessas mídias. Então, partindo desses conceitos e dos nossos objetivos, a gente conseguiu estruturar o trabalho em 2 capítulos principais. O primeiro, que vai tratar um pouco de um resgate, de um recorte histórico a respeito de como as brincadeiras eram desenvolvidas na Idade Média e na Idade Moderna. E o segundo capítulo, que vai tratar das brincadeiras infantis e das mídias na constituição da cultura lúdica da infância contemporânea. Nesse primeiro capítulo, ele é dividido em 2 sessões e, de modo geral, ele vai falar que as brincadeiras e a infância, elas recebem influência daquele contexto histórico e social em que aquilo se insere. A gente sabe que a cultura é aquilo que vai diferenciar um pouco de outro, que vai fazer com que os seus indivíduos eles sejam semelhantes entre si, que vai determinar todos esses conceitos, né, todos esses indivíduos. E a criança ela não está isolada disso. Então, o contexto em que ela se insere vai influenciar amplamente no desenvolvimento das suas brincadeiras. E na Idade Média, tratando mais especificamente disso, a partir dos estudos da obra do Philippe Herrier, a gente consegue entender que as brincadeiras naquela época elas eram realizadas em meio aos adultos. As crianças elas eram vistas como mini adultos, então as brincadeiras daquela época elas eram brincadeiras intergeracionais. Então, ao mesmo tempo que as crianças estavam em meio aos adultos para trabalhar, para poder se relacionar em sociedade, elas também estavam realizando essas brincadeiras junto aos adultos, né? Elas estavam ali misturadas. E não tinha essa preocupação moral ou educativa com as crianças. Então, elas realizavam atividades como jogos de azar, jogos de rimas, brincadeiras de se esconder, jogos de xadrez, jogos de cartas, e não havia esse pudor em ver o que era mais adequado ou não àquelas crianças. Elas estavam realizando as atividades em meio aos adultos. E uma outra questão que chama muita atenção nessa obra é que a criança ela era vista como brinquedo. Ela era como se fosse o objeto que proporcionava divertimento aos adultos, seja na fase da sua primeira infância, como situaria ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos, que a criança é vista como algo engraçadinho que vai gerar o divertimento deles, né? Nessa época ele fala do conceito de sentimento de paparicação pela criança e também as brincadeiras de cunho sexual, que ele fala que a criança ela era estimulada a realizar esse tipo de brincadeira, tanto quanto os adultos realizavam esse tipo, e isso não chocava a sociedade, porque aquilo era comum. Ele fala que essa prática
familiar de associar as crianças às brincadeiras sexuais dos adultos fazia parte do costume da época e não chocava o senso comum. É mais uma vez a gente destacar essa questão cultural, não só do entendimento da infância, mas do entendimento das brincadeiras que elas realizam. E por isso é importante a gente continuar fazendo reflexões a respeito de como as crianças do agora estão brincando, porque a partir disso a gente consegue entender melhor a cultura que elas estão inseridas e como a gente vai realizar as mediações e as ponderações necessárias. Então, relacionando aos conceitos, a criança era o brinquedo e as brincadeiras era essa relação que a criança tinha com o adulto. Já na Idade Moderna, começou a ter algumas modificações com o movimento dos moralistas, começou a haver a preocupação de separar atividades mais adequadas às crianças, já preocupado com o caráter educativo e do desenvolvimento da moral dessas crianças, já começou a haver um pudor maior. Então, aquelas crianças de até uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, elas já tinham brincadeiras especializadas. Então, aquelas brincadeiras como os jogos de azar, os jogos de cartas, brincadeiras de cunho sexual, elas não eram mais destinadas a essas crianças. Já tinha algo que fazia com que as crianças não realizassem mais isso, não era visto mais como adequado. Então, nesse momento, as crianças acabavam brincando mais com bonecas, com cavalos de pau, ou então prendendo pássaros a cordões para que as crianças pudessem observar o voo desses animais e até mesmo outras brincadeiras mais infantis. E também não havia distinção das brincadeiras através dos gêneros, né? Hoje em dia, muita gente acaba definindo como alguns jogos, alguns brinquedos ou e outras de meninas. E nessa época da Idade Moderna não havia essa diferenciação. A diferenciação que se tinha era em relação às classes sociais. Havia brincadeiras mais destinadas a determinada classe social e brincadeiras mais destinadas às outras. Aquelas pessoas que eram da nobreza, quanto mais nobre eram as pessoas, mais as brincadeiras tinham um caráter de desenvolvimento cognitivo, demandavam uma força, um empenho maior dessa relação da inteligência. Já a questão dos mais populares eram as brincadeiras mais voltadas ao divertimento, à ludicidade, aos jogos de exercício, à movimentação do corpo. E a respeito disso, o Arrier fala que os jogos de salão são esses jogos de espírito de conversação. Em princípio, eles só podem agradar a pessoas de boa condição, educadas na civilidade e na galanteria, capazes de compor discursos e réplicas, cheias de julgamentos e saber. Então, a partir disso, a gente pode entender que aqueles que eram mais populares eram julgados como aqueles mais infantis. Se pegar para comparar as brincadeiras das crianças mais nobres, elas vão ser muito semelhantes às brincadeiras daqueles adultos e das outras crianças das classes mais populares, né? E a partir disso, a gente percebe que começou a ter essa diferenciação, mas, no entanto, quando as crianças passavam dessa fase da primeira infância, elas voltavam a brincar com os adultos. Por volta de uns 6, 7 anos, mais ou menos, essas crianças já estavam em meio à sociedade de novo, elas já eram mais independentes, e elas voltavam a brincar junto aos adultos. E a respeito disso, a Rie fala que não é que o divertimento dos adultos fosse infantil, mas o divertimento deles era o mesmo das crianças, e isso fazia parte da sociedade, né? Era a forma como eles tinham de interagir na comunidade, na família, entre os vizinhos e entre as classes. E afunilando um pouco mais a respeito das brincadeiras, já na questão da contemporaneidade, a gente precisa destacar o conceito, principalmente por situações tecnológicas, né? Entrando no a gente tem que destacar a questão de infância, conter diferença, que a gente generalizar e falar que existe apenas um conceito de infância. Você tem que situar muito bem aquela infância. Mas as tecnologias, independente das crianças terem ou não o acesso, elas acabam influenciando nesse modo de ser dessas crianças e suas brincadeiras. E é inegável que as tecnologias elas vêm ganhando espaço cada vez maior no nosso cotidiano e não diferente disso para as crianças, né? O desenvolvimento mesmo desse trabalho agora, o desenvolvimento dessa live se dá por intermédio das tecnologias e das mídias digitais.
Principalmente nesse contexto de pandemia, isso vem se tornando cada vez mais presente, mais frequente, mais necessário, porque é o que o contexto nos permite. Então, a partir disso, a gente já tem que começar a realizar novas reflexões diferentes da que a gente realizou no ano passado, ao longo do desenvolvimento desse trabalho, porque as tecnologias vão acabar assumindo um papel diferente do que elas tinham até o ano de 2020. Agora elas são vistas como uma nova possibilidade educativa, como uma nova possibilidade de desenvolvimento de modo geral. Então, voltando um pouco do trabalho, a respeito dessas tecnologias, Friedman vai falar que as crianças estão em contato direto cada vez mais cedo e cada vez mais com os videogames, com os computadores. E ela fala que essas crianças elas são estimuladas por imagens externas que vão substituindo essas imagens internas. Antes, a criança que tinha a sua socialização e a forma de experimentar a cultura apenas por meio da família, quando ela frequentava a escola, através da escola, ou ali através dos seus vizinhos, dos seus colegas, agora ela vê a sua infância, as suas brincadeiras, recebendo referências externas, referências que muitas vezes estão fora da realidade que ela tem, coisas que ela não conhece, estão entrando nas suas casas e estão influenciando as suas brincadeiras. Com isso, novas referências são dadas ao brincar. E é nessas referências que as tecnologias têm uma influência cada vez maior e uma influência cada vez mais ampla que vai atingir a maioria desses conceitos de infância que a gente conhece, né? E principalmente no que se diz respeito ao consumo. Como afirma Giraldelli, ele fala que a noção de infância ela vai se alterar significativamente. As crianças agora se tornaram tanto o centro das atenções que elas são vistas como potenciais consumidores. Então, há programas, há produtos que são desenvolvidos especificamente para o público infantil. Se conhece tanto do desenvolvimento da criança, tanto dos seus aspectos de modos gerais, que acaba fazendo com que haja também essa sociedade de consumo mais voltada para o desenvolvimento de produtos para as crianças. E o Bruguer, ele é muito enfático no que ele diz sobre isso. Ele fala que a mídia ela vai desempenhar na sociedade um papel considerável, tanto entre os adultos quanto entre as crianças. Então, essa influência ela acaba sendo cada vez maior. E, com isso, acaba acontecendo uma padronização dos desejos das crianças através das mídias, né? Por mais que essas referências sejam diferentes, aqui eu volto a falar um pouco sobre as escolas que eu participei. No PIBID eu fiz em uma escola mais central, os outros estágios eu acabei fazendo em regiões mais periféricas. Eu vi que os assuntos das crianças eles eram muito parecidos. O que modificava era as crianças de melhores condições, elas tinham acesso àqueles brinquedos que elas desejavam, elas tinham acesso ao celular para fazer os seus jogos, e as outras crianças isso acaba ficando no desejo. E elas recorriam ao imaginário para poder colocar isso nas suas narrativas, para poder desenhar os personagens que elas gostavam, para poder inventar outros, ou então pegar outros brinquedos e dar o significado daquilo que elas gostariam de ter. E a gente consegue ver essa presença cada vez mais contundente das tecnologias no desenvolvimento das crianças. Então, essas novas narrativas são novos temas, novos personagens que as crianças vão se apropriar. O que a gente percebe que antes a criança representava nas brincadeiras a imitação dos adultos, agora, além de imitar os adultos, que também estão cada vez mais utilizando as tecnologias, que estão cada vez mais participando ali das mídias, ela acaba incorporando o que a construção da cultura lúdica da criança, ela vai ser permeada agora por esse convívio social da criança. E é isso que você vai lidar com essas referências, né? Os modos dela internalizar a cultura que vão se modificar e que vão sendo diferentes. Maria Carmen Silveira ela vai falar que as crianças elas entrecruzam distintas culturas, tanto as culturas familiares, quanto as culturas midiáticas, quanto as culturas escolares. Isso se dá devido à grande presença dos meios de comunicação, né, e dessas tecnologias cada vez mais presentes. E ela vai reafirmar essa presença cada vez mais forte dessas mesmas referências para crianças diferentes. E chegando às considerações finais e aos resultados que a gente conseguiu obter pelo desenvolvimento do trabalho, a gente vê que as tecnologias não só
todas essas influências de maneira, muitas vezes, até mais forte, porque a criança ainda não vai ter o discernimento de ver o que vai ser mais benéfico, aquilo que vai ser mais maléfico para ela. E aí que entra a importância do papel do adulto, o papel principalmente do professor, que vai estar ali preocupado com a criança, que vai ter um conhecimento muitas vezes mais a fundo a respeito da infância, né? E ele poder fazer as ponderações necessárias para poder fazer com que essas crianças possam ter o acesso somente àquilo que é necessário. Não tem como extinguir completamente o acesso das crianças às tecnologias, porque é algo da cultura delas. Da mesma forma que as brincadeiras de cavalgadas e de jogos de xadrez eram algo comum da época da Idade Média ou da Idade Moderna, a idade de agora requer essas tecnologias. Então, cabe a gente moderar e mediar essas relações e fazer com que as crianças usem isso de maneira saudável, de forma que não atrapalhe o desenvolvimento delas. E, no entanto, isso é muito forte porque há conteúdos voltados especificamente para a cultura infantil. E Friedman vai falar, ela tem uma citação muito forte que me chamou a atenção desde o início do curso, foi uma das primeiras disciplinas, e eu gosto de usar essa citação porque ela chama muita atenção. E ela fala que temos sido bombardeados com mensagens, imagens, informações através das mídias. A nossa sociedade está abafando a alma, o ser das crianças, está tirando-lhes a oportunidade de serem elas mesmas. Em vistas dessas referências cada vez mais padronizadas, as crianças acabam deixando aquilo que é um desejo interno delas para poder tentar utilizar aquilo que elas estão vendo toda hora. São muitos estímulos e talvez a criança não saiba lidar com aquilo e ela acaba incorporando isso nas suas brincadeiras. Então, a gente tem que avaliar essas consequências que essas mídias e que as tecnologias vão trazendo à infância. A gente tem que tomar muito cuidado para não deixar as especificidades da infância de lado. Sempre tem que estar atento a isso e fazendo as ponderações necessárias, como eu já disse, né? E a gente nota que as crianças, elas estão voltando a brincar com os mesmos trabalhos, o uso do computador e do celular para a criança é um brinquedo. Tem horas que para a gente também isso é uma forma de as mesmas coisas dos adultos, como a gente percebe isso em tempos mais isso se repetindo. Claro que salva suas proporções, de acordo com o contexto, de acordo com a faixa etária, de acordo com o que cada um permite. Mas a gente vê a tendência disso se encaminhar para isso. E tudo isso se deve às mudanças do contexto sociocultural que a gente vive. Como a cultura lúdica, como a brincadeira e a infância recebe uma influência muito grande disso, então em cada época vai se ter uma influência diferente, vai se ter um modo diferente de enxergar tudo isso. E, por fim, a gente nota que aumentou uma instância de promoção de referências às crianças, como eu já disse, até na citação de Barbosa. As crianças estavam ali acostumadas com as culturas familiares, com as culturas escolares, com as culturas da sua comunidade. Ela tem mais uma através das tecnologias. E a gente tem que compreender quais são essas referências, como elas influenciam e se elas estão influenciando Ok, Mariane? Eu acho que a conexão da Mariane... Você Oi? Consigo nos ouve, ouvir? Mariane? Me ouve? Ok, ok. Você conseguiu fazer suas finalizações? Eu acho que deu uma travada aí no final, mas você conseguiu. Ok. Teria mais alguma? Consegui. Conseguiu? Ok. O trabalho da Mariane, parabéns pela apresentação, Mariane. A Mariane, ela fez um trabalho bem interessante, muito contemporâneo, né, que é a questão de ver a influência, o impacto das tecnologias nas brincadeiras infantis,
Ela foi estudante que, desde os primeiros períodos, ela sempre me procurava para discutir esse tema. Antes de continuar, eu estou recebendo aqui um aviso da nossa coordenadora do evento, né? Está nos bastidores aí coordenando. A lista de presença, de frequência, está sendo anunciada aí, tá? Na página. Em algum momento vocês podem ver que está sendo passada aí. Acho que a Júlia vai passar no chat, vai passar aí na própria página do evento, no Face, ela vai estar passando para vocês, tá? Então, observem aí que a frequência está sendo passada para que vocês possam fazer a assinatura da, da presença, tá? A Mariane está tentando entrar aqui, ela está me conectando, ela deve ter pedido a conexão. Como eu estava falando, a Mariane faz um trabalho, ela faz um estudo bastante com muita envergadura, né? Ela busca mesmo ali o estudo do ponto de vista conceitual da questão das brincadeiras, dos brinquedos, dos jogos, e ela faz um estudo ali, ela vai lá, né? Ela faz um estudo histórico, trazendo essa questão da influência das brincadeiras, ela faz isso com muita seriedade, com muita responsabilidade, e eu lembro do envolvimento dela também, não só do ponto de vista teórico, né? A Mariane, ela tem também toda uma relação com o movimento prático, né? Como ela bem disse, ela fez estágio em algumas instituições, ela fez um trabalho aí na ludoteca, no Bibige, né? Então, assim, todo esse movimento dela, essas experiências, contribuíram muito na sustentação, no fortalecimento e no desenvolvimento do trabalho que ela realizou aí no TCC, né? É interessante ver, assim, que o trabalho, a pesquisa que ela realizou, ela fez uma somatória, né? Ela adicionou aí todas essas experiências e fez esse mergulho teórico para mostrar aí uma releitura, né? Olhar ali todo o trabalho prático que ela realizou nesses diferentes passos a partir de um estudo teórico. Então, quando eu trabalhei com a Mariane esse trabalho, ela já trazia ali, do ponto de vista prático, né, dos seus estudos, toda essa bagagem de experiência, né? Então, ela não fala, ela sabe do que ela está falando, né? Ela não fala só do ponto de vista prático, ela fala também, aliás, ela não fala só do ponto de vista teórico, ela fala também do ponto de vista prático, das experiências que ela traz, né? Que ela traz para fazer esse estudo, né? O trabalho dela foi um trabalho, assim, mais teórico, mas em muito momento ela faz essa relação com o trabalho prático que ela desenvolve, né? Foi muito, acho que ela está tentando entrar, deixa eu ver se eu consigo conversar com ela aqui. Acho que ela perdeu a conexão, né? Mas ela deve estar voltando aí para a gente, para nós darmos as contribuições e o que ela pode estar falando. Então, esse é o trabalho da Mariane, foi muito bom orientá-la, ela é muito pontual, né, naquilo que ela se propõe a fazer, muito comprometida, fez o trabalho com muita responsabilidade, conseguimos apresentar o trabalho, defender o trabalho no período realmente, né, que estava previsto, né, e acho que eu preciso adicionar aqui. Estava precisando adicionar você, né? Isso. Eu estava falando, Mariane, o quanto foi interessante trabalhar com você, orientá-la, né, falando do seu comprometimento, falando do seu envolvimento, né, e que a gente conseguiu realmente desenvolver e apresentar o trabalho do tempo previsto, né, e comentei também que o seu trabalho ele tem uma abordagem teórica, mas você fala muito do campo prático, né? Você traz toda a sua experiência de estágio, as experiências da ludoteca, do Bibige, então isso foi bastante interessante, porque você conseguiu realmente fazer essa relação, né? Olhar no final do curso de pedagogia, né? Tudo que ela desenvolveu do ponto de vista prático, no estágio aí dela,
no trabalho final, ela consegue fazer uma releitura de toda essa experiência a partir de um viés teórico, né? E esse foi, assim, bem né, as minhas solicitações, né, que não, para a gente não ficar muito raso, né, no superficial, que era importante toda aquela experiência, toda essa bagagem que ela trouxe, que ela conseguisse fazer uma leitura a partir de um viés, de um referencial teórico, né, e ela consegue fazer isso com muita grandiosidade, com muita responsabilidade, né, o trabalho dela ficou muito bom, né, Ariane? E aí nós estamos abertos agora para as perguntas, né, as contribuições, algum questionamento. Vocês podem escrever aí no chat, que tem a nossa coordenadora do evento, que vai enviar para nós aqui pelo celular, eu estou de olho aqui, tá? E nós estamos aqui para começar essa conversa, então, perguntas que vocês querem endereçarem, né, para a Mariane, para falar um pouco sobre algum ponto que vocês consideram que precisa falar, ou que vocês têm curiosidade de saber, né? E enquanto chega as perguntas, Mariane, eu vou te provocando aqui sobre um ponto que você falou, né? Que é a questão mesmo, que nós terminamos esse trabalho em 2019, né? Não imaginávamos, né? Não imaginávamos o que queria acontecer em 2020, né? E seu trabalho fala do impacto das tecnologias nas brincadeiras infantis, né? Então, hoje, no nosso contexto de pandemia, como você, né, você anunciou aí, nós somos crianças, né, aí em casa, né, e então, assim, sem ir à escola, sem ir nos parques infantis, sem ir em outros espaços, né, então, assim, a gente observa, né, que esse impacto, ele está sendo muito, muito, muito forte agora, pelo contexto da pandemia, né, nós temos o Gil Brugelli fala da cultura infantil, né, da questão da influência da cultura infantil. Eu queria que você falasse um pouco, assim, que a gente, quer dizer, como mediar, né, porque você fala da justa medida, né, a questão é a justa medida aí, né, até então é a justa medida, não podemos negar a influência das tecnologias da brincadeira das crianças, né, mas também temos que ter a medida correta, né, e hoje, diante da pandemia, Mariane, assim, os desafios são maiores, né, você fez alguma reflexão posterior? O que esse contexto da pandemia te levou a refletir sobre o seu trabalho que foi construído numa outra realidade? Você fez algumas reflexões, assim, nesse contexto que nós estamos, da pandemia? Porque é um trabalho muito, muito contemporâneo, muito atual, né? E se fosse realizado agora, nesse ano 2020, acho que a gente teria um outro caminho. E eu queria ver se você fez algumas reflexões posteriores, né? Considerando esse contexto que nós estamos vivendo. Com certeza, né? Quando a gente finalizou o trabalho, quando a gente finalizou o TCC no final do ano passado, a gente já terminou ele com algumas indagações, com outras questões que a gente poderia levantar. Mesmo sem esperar todo esse momento da pandemia, né? Mesmo sem esperar toda essa reviravolta que a gente teve nas questões tanto educacionais quanto nas questões das brincadeiras e no contexto do modo de vida geral do mundo inteiro, né? Eu acho que, além de as pessoas devem ser muito sensíveis para fazer essas ponderações, elas devem apresentar às crianças outras formas além dessas tecnologias, porque mesmo que as tecnologias agora elas sejam muito mais necessárias do que elas já eram antes, até mesmo para o desenvolvimento das atividades das escolas, para o desenvolvimento das atividades dos trabalhos, eu acredito que há outras atividades que você pode estar guiando as crianças e orientando elas a fazerem sobre isso, né? Depois disso, eu comecei a refletir muito sobre como o professor, ele vai trabalhar em sala de aula, quando ele vai retornar para o presencial, já tendo essa experiência das crianças fora das escolas, sempre ali atrás das telas, né? Eu gosto de falar que as crianças estão atrás das telas, em vez de falar que elas estão diante delas, porque parece que as telas estão muito mais presentes para as crianças. E eu acredito que nas brincadeiras a gente vai ver isso tudo se modificando muito mais.
Hoje eu vi uma charge que me chamou muita atenção. Mostram duas crianças brincando e tá uma criança segurando o celular gravando e outra criança com caderno, caneta, com vários materiais escolares e dois adultos atrás perguntam o que eles estão fazendo. Aí outro fala, eles estão brincando de escolinha. Então aí a gente já começa a ver essa reflexão que a criança vai começar a ter uma visão completamente diferente a partir do agora a respeito das suas brincadeiras e de tudo aquilo que ela vai desenvolver, né? São questões que devem ser pesquisadas mais. Eu ainda não parei para pesquisar estritamente a respeito sobre a pandemia, mas eu pesquisei mais a respeito do desenvolvimento do trabalho docente, porque muitas vezes a gente se preocupa em como incluir as tecnologias na sala de aula, né, através do uso das TICs, mas a gente muitas vezes não vê os outros impactos que ela vai trazer fora, além dessa presença física das tecnologias, né, nas questões culturais da criança mesmo. Então, eu acho que a partir de agora, mais ainda, o adulto tem que estar presente para fazer essas ponderações. Ok, Mariane, muito obrigada. Nós estamos esperando perguntas. Eu estou vendo aqui perguntando aqui para nossa coordenadora se tem alguma pergunta para a gente ver os encaminhamentos, né? Não tem nenhuma pergunta, né? Não apareceram na pergunta, e eu acho assim que já estamos aí já 1 hora, né? Passamos de 1 hora, nosso objetivo aqui é 1 hora, e nós estamos com a página aí no Facebook, né, o GPCena Virtual está aí no Facebook, está aí no Instagram, né? Quaisquer perguntas que vocês queiram fazer, né? Podem enviar, que nós iremos pensar, né, sobre, e dar uma forma de dar uma contribuição, no certo sentido, né? E eu só gostaria de ressaltar que esse trabalho que a Mariana faz também, ele tem uma relação muito grande com a pergunta que foi falada ontem, né, sobre a questão da BNCC, os campos de experiências, né, a questão dos direitos infantis, né, então essa questão da brincadeira perpassa por esse assunto também, tá? Não, as pessoas não perguntaram, mas assim, casa muito, né? Porque nós sabemos que os eixos estruturantes da BNCC, né, são as interações e as brincadeiras, assim como os eixos norteadores das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil também eram as brincadeiras e as interações. Esses mesmos eixos só muda. Na BNCC aparece como eixos estruturantes e no documento anterior como eixos norteadores, né? Então é um tema realmente que é presente aí, que perpassa a questão da educação de criança, tá? Então, como não temos perguntas, nós gostaríamos, já vamos por encaminhamento final, né? Quero agradecer a presença aí da Mariane por ter contribuído, né, de forma tão brilhante do trabalho dela, que foi feito assim com muito comprometimento. Muito boa sua participação, uma brilhante participação, Mariane, parabéns. A Mariane, ela terminou o curso de pedagogia, mas ela continua estudando, né, é uma pesquisadora aí que está aí no campo, né, e ela continua estudando, muito envolvida aí com o trabalho que ela realiza, né, e com a profissão dela de pedagoga, né. Agradeço você, estudante, você, professor, né, e as demais pessoas que participaram dessa live, muito obrigada pela participação, por ter tirado um tempo aí para estar aqui dialogando com a gente, conversando. Nosso canal está aberto, estaremos amanhã novamente aqui, né, falando sobre a questão da linguagem e a questão e a relação da linguagem como uma possibilidade de entendermos aí o currículo na educação infantil, né? Então esses são os temas, o tema de amanhã. Outros temas serão discutidos aqui, tá? E esse canal está aberto, né? Obrigada pela sua participação, mais uma vez, feliz Dia dos Professores, né? E que todos tenham uma ótima noite, tá? Amanhã gostaríamos de contar mais uma vez com a sua participação, com a sua presença, e desejamos mais uma vez boa noite, Mariane, muito obrigada pela sua participação. Mariane, você quer fazer uma fala final? Desculpa, eu nem te perguntei. Não, só gostaria de agradecer mesmo essa oportunidade de estar aqui compartilhando o desenvolvimento desse trabalho, que foi muito bom, foi muito gratificante desenvolver esse trabalho com
com você. Acho que a forma que a gente conduziu foi uma forma muito compatível à forma da sua orientação, à forma do meu desenvolvimento de trabalho. E agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco das considerações que eu tive a respeito disso. E dizer que essa é uma pesquisa que ela não se finaliza, ela teve fim, mas ela tem vários recomeços, ela vai trazendo novas indagações, como você disse, é muito atual. Então, a cada questão que vai surgindo, vai dando a sede para poder desenvolver novas pesquisas, novas temáticas. E eu estou aqui pesquisando sobre outras coisas, com novos objetivos, com novas coisas, para que isso não se finalize, né? Excelente, Mariane, excelente, tá? Tudo de bom então, gente. Boa noite, obrigada. Tenham uma ótima vida aí para todos, tá? Tchauzinho.